No flashback do Oden, ele lê um Road Poneglyph na Ilha dos Tritões. Será que Luffy voltará pra lá por esse motivo? Mas mais importante que isso, onde está esse último Road Poneglyph? A resposta direta para essa pergunta é sim. Luffy voltará para a Ilha dos Tritões, mas esse Road Poneglyph será o motivo principal? Provavelmente não, mas pode ser que sim. O que levará ele até lá é o pretexto da previsão da Madame Shirley, que viu o Luffy como responsável pela destruição da Ilha dos Tritões. O Luffy vai voltar para o reino dos Gyojin e vai executar um papel fundamental para a história desse povo. Mas uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui é o paradeiro desse quarto e último Road Poneglyph. No capítulo 818, Nekomamushi e Inuarashi informam a localização de 3 dos 4 Road Poneglyph. Um está em Zou, outro em Whole Cake e o terceiro em posse do Kaido. O último está em algum local desconhecido. No capítulo 967, durante a viagem do Roger, a gente descobre que esse Poneglyph vermelho tava na Ilha dos Tritões há pelo menos 25 anos. Tava ali, mano, do ladinho daquele que a gente viu a Robin lendo lá na Ilha dos Tritões. E em algum momento, tá, nos últimos 25 anos, ele foi retirado dali. E qual é a minha ideia pro que pode ter acontecido? A Ilha dos Tritões é a principal rota para chegar a um novo mundo. Então nessas últimas décadas aí, né, vários e vários piratas destemidos atravessaram a região buscando escrever seus nomes no mar mais perigoso do mundo. Mas é certo que pouquíssimos deles sabem o que é um Road Poneglyph. Big Mom e Kaido têm esse conhecimento porque sabem até mesmo o que é Joy Boy, informação que eles podem ter conseguido nos Piratas Rocks. E que pirata lendário poderia também ter essa informação dos Road Poneglyph e seria talvez o mais destemido de todos que já passou na Ilha dos Tritões? No capítulo 529, Jinbe nos informa que Barba Branca é considerado um herói nessa região. A certa altura, provavelmente dentro dos últimos 25 anos, Edward Newgate transformou a Ilha dos Tritões em seu próprio território, hasteando a Julie Roger do Barba Branca e protegendo todos que ali viviam. Então, como o Road Poneglyph estava lá há pelo menos 25 anos e o Barba Branca, que tinha conhecimento dessas pedras, tomou posse da região dentro dos últimos 25 anos, faz sentido que ele mesmo possa ter retirado esse Poneglyph do local para proteger ele em algum lugar mais seguro. Como eu disse, a Ilha dos Tritões é a principal passagem do Paradise para o Novo Mundo, então muitos piratas com ambições gigantescas passam por lá a cada ano e o Road Poneglyph estaria correndo um sério risco. A gente sabe que o Barba Branca tinha um conhecimento muito profundo desse mundo. Além dele gritar, né, que o One Piece existe, ele viveu sua própria jornada por todo esse planeta e, claro, trocou várias ideias ali com o próprio Gold Roger. Então o Marco, né, também já mostrou ter um entendimento muito além do nosso sobre questões fundamentais em One Piece. Ele comenta, por exemplo, dos Lunários, ele comenta que agora, né, Onigashima é chamada por outro nome. Então o Barba Branca deve ter muito mais conhecimento que o Marco, que já se mostra alguém com bastante conhecimento. Então ter um entendimento e reconhecer um Road Poneglyph é uma parada muito provável, porque o cara olharia um Poneglyph ali e falaria, mano, Poneglyph vermelho, eu sei que é um Road Poneglyph, assim como a Big Mom e o Kaido sabem. Edward Newgate também deveria saber. E se o Barba Branca ocultou essa pedra indestrutível, o Marco, sendo o braço direito dele, pode ser alguém que sabe a localização do último Road Poneglyph e, claro, tá esperando um momento melhor para revelar sobre isso, né? Porque além de estar no meio de uma guerra, ele não sabe exatamente a intenção dos Chapéus de Palha, um bando que ele tem mostrado um crescente interesse e também admiração. Quando a guerra de Onigashima acabar e eles conseguirem encontrar o Poneglyph que tá com o Kaido, o Marco provavelmente vai entender a intenção deles, né? Vai entender qual é a situação dos Chapéus de Palha e pode sim revelar a localização do último Road Poneglyph que foi escondido pelo Barba Branca. E aí o caminho para Laugh Tale, o caminho para One Piece vai estar muito bem traçado. Eles vão ter um Road Poneglyph de Zou, que eles já têm as informações. Eles vão ter a cópia do Road Poneglyph que tá lá em Whole Cake. Eles vão acabar descobrindo onde tá diabos esse Poneglyph do Kaido, né? Que era pra estar em Onigashima, era pra estar em Wano, ninguém tá encontrando, mas eles vão encontrar. E o Marco pode soltar a última informação para acabar de vez com esse enigma e dar a direção para Laugh Tale. Mas claro, as coisas podem acabar não sendo tão fáceis assim.
Outra possibilidade para o paradeiro desse Poneglyph nos últimos 25 anos é: antes do Barba Branca assumir a Ilha dos Tritões como seu território, a região era comandada pelo governo mundial. Eles podem ter encontrado o Poneglyph em algum momento e, sabendo de sua importância absurda, confiscaram ele e esconderam em algum lugar totalmente desconhecido, o que tornaria a busca por esse Road Poneglyph muito mais complicada. E a gente consegue encontrar um questionamento excelente, que é, mano, se eles eram os donos dessa ilha nos últimos 800 anos, por que diabos eles não esconderam esse Road Poneglyph antes? Porque parecia não representar tanto perigo assim, pelo menos, né, até 25 anos atrás, quando o Gold Roger passou por lá, leu esse Road Poneglyph, encontrou Laugh Tale, descobriu o que é One Piece e se tornou o rei dos piratas. Vendo a ascensão dessa lenda, o governo mundial ficou trancadíssimo e percebeu que a exposição de um Road Poneglyph era perigosa demais para eles. E como os outros Poneglyphs pareciam estar na posse de piratas extremamente perigosos e um até sumido para eles, né, que é Zou, os caras decidiram ocultar o que estava numa região sob sua jurisdição. Então eles pegaram o Road Poneglyph que estava na Ilha dos Tritões e levaram para outro lugar. Eu acho que essas duas opções são muito boas. O último Road Poneglyph foi escondido pelo Barba Branca ou pelo governo mundial. Se for pelo Barba Branca, o Marco provavelmente vai saber do seu paradeiro e revelar para os Chapéus de Palha. Se for escondido pelo governo mundial, provavelmente o Marco vai falar, né, que quando eles hastearam a bandeira naquela região, já não tinha mais nenhum Road Poneglyph lá. Então o intervalo de tempo para ele ter sumido vai ficar ainda menor, o que vai facilitar bastante para descobrir seu paradeiro. Isso também poderia justificar a volta dos Chapéus de Palha prevista pela Madame Shirley. É óbvio que lá vai estar acontecendo alguma coisa muito esquisita para tudo tá pegando fogo, mas pode ser que o que motivem eles a voltar para lá seja basicamente interrogar o rei Netuno para saber o que aconteceu com esse Road Poneglyph. E é muito provável, né, que ele tem muito medo de falar sobre esse assunto, porque pode ser uma ameaça gigantesca que ele sofre do próprio governo mundial. Enfim, dessa forma, eles acabariam descobrindo o caminho para chegar até o último Road Poneglyph. Mas vamos focar um pouquinho mais nessa possibilidade do Barba Branca ter pego essa pedra, porque tem alguns fatores bem interessantes no meio disso. Um elemento que reforça ainda mais essa ideia é Edward Weevil. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente aqui é: qual diabos é a função desse personagem na narrativa? Ele é de longe o que menos teve relevância de todos os Chichibukai, mesmo com uma tentativa de hype gerada em cima dele. Fora isso, Weevil não parece encaixar em absolutamente nenhum plot. E aqui, reunindo as poucas informações que temos sobre ele e sua mãe, conseguimos encontrar um espaço para o personagem. Na sua introdução, no capítulo 802, temos um diálogo no mínimo intrigante entre ele e sua mãe Miss Baki. Ela diz que ele deve procurar pelo Marco a Fênix e todos os membros restantes da tripulação do Barba Branca, e então tirá-la deles. O seu pai, Newgate, deve ter deixado para trás uma herança gigantesca, e como seu verdadeiro filho, você tem o direito a ela. Mas aí a questão desse personagem é só ficar indo atrás desse dinheiro, dessa herança, de algo que no mundo de One Piece nem tem tanta influência assim na história? Ou será que essa herança gigantesca de Barba Branca é algo diferente? É na realidade um Road Poneglyph? Mas pera aí, Lip, tu também tá de sacanagem com a minha cara nesse momento, porque como diabos Edward Weevil ou a mãe dele, a Miss Baki, né, saberiam sobre um Road Poneglyph? E claro, o Oda já deu pra gente essa resposta. No capítulo 909, Marco diz: a mãe do Weevil, Bakin, é uma ex-pirata. Ela estava em operação há uns 30 anos. Não, uns 40 anos para ser mais exato. Inclusive o Marco dá ênfase nesses 40 anos, né? Esse diálogo ressalta isso. Ela costumava fazer parte do mesmo navio que o pai, ou seja, há 40 anos, Miss Bakin e Barba Branca eram da mesma tripulação, e há 40 anos, Edward Newgate fazia parte dos Piratas Rocks. Dito isso, Miss Bakin era um membro desse bando. E assim como Kaido sabe dos Road Poneglyph, Big Mom sabe dos Road Poneglyph e Barba Branca sabe dos Road Poneglyph,
é extremamente provável que a mãe do Weevil também saiba sobre eles, e quem sabe até mesmo do paradeiro desse último Road Poneglyph que caiu nas mãos do Barba Branca. Por isso ela sabe que ele tem uma gigantesca herança. A meu ver, isso seria um modo interessante de encaixar o personagem nessa história e também trazer mais relevância pra ele, porque a gente não tem muita coisa sobre o Edward Weevil e a gente tá encaminhando pro final de One Piece. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que ele queria enfiar a porrada no Luffy porque os ex-comandantes do Barba Branca protegeram ele durante Marineford. A gente sabe também que ele tem uma força comparada à do Barba Branca na sua juventude, o que é extremamente sinistro, mas ele não tem assim um grande objetivo, não tá muito inserido na obra, e dessa forma ele com certeza seria, né, e cruzaria ali o caminho do Luffy, porque os dois estariam buscando encontrar essa herança do Barba Branca, que no caso seria o Road Poneglyph. Ou pelo menos, né, de alguma forma, a mãe dele teria informações, né, por ter estado nos Piratas Rocks, que podem indicar, dar dicas aí de caminho para chegar até essa Pedra Vermelhona. E aí isso abre o leque para mais uma possibilidade bem legal. O Marco tava na Ilha Sphinx como forma de proteger a herança do Barba Branca. Será que esse fato, casado com as informações que eu levantei aqui, provam que sim? Que o último Road Poneglyph se encontra na Ilha Sphinx, que no caso é a terra natal do Barba Branca. E eu quero saber de você, meu querido, gostou dessas possibilidades? Eu adorei chegar nessas conclusões, né, fazer esse trabalho de pesquisa e tal, para chegar até cada uma delas, e acredito de verdade que Oda vai seguir para algum caminho parecido com esse, tá? Mas claro, como não poderia faltar, o Road Poneglyph pode ter outra possibilidade, outra opção muito interessante, que é estar com outro personagem tão lendário quanto o Edward Newgate. O quarto e último Road Poneglyph está com Bug, o pirata lendário. O primeiro ponto positivo para isso é a fuga do padrão. Um Road Poneglyph tá com o Yonkou Kaido, o outro tá com a Yonkou Big Mom e o outro tava com o Yonkou Barba Branca. Uma lógica que faz total sentido, porque esses tesouros têm muito mais chance de cair nas mãos de alguém extremamente poderoso, mas o Oda pode subjugar isso aqui, né, e levar a história para outro lado. E assim, o último Road Poneglyph estar nas mãos de Bug, o pirata palhaço lendário. Você por acaso notou que a minha barba sumiu durante o vídeo? Muito estranho. Pô, mas esse bagulho aí não seria muito aleatório, não? Não seria nem um pouco aleatório. A gente precisa lembrar que o Bug não é, nunca foi e nunca será um personagem qualquer em One Piece. O Oda já mencionou em uma de suas antigas entrevistas que Bug é o seu vilão favorito da obra e projeta grandes coisas para o palhaço. Além de ser um dos antigos tripulantes dos Piratas Roger, Bug é alguém que sempre mostrou uma ganância gigantesca por tesouros. E isso, fundamentalmente, é o que o teria levado até o Road Poneglyph. Lá em Impel Down, Bug reconhece que o bracelete de Luffy é na verdade o mapa para o tesouro do lendário Captain John, e sua reação para alguém que já viajou por diversos mares com o próprio Gold Roger é um tanto quanto surpreendente. Bug parece perplexo, incrédulo e barganha com Luffy para ter aquele bracelete. Por ter feito parte da tripulação do Roger enquanto ele fazia sua última viagem em direção a Laugh Tale, né, reunindo todos os Road Poneglyphs, é presumível que o Bug tenha conhecimento dessas pedras e da sua importância para o mundo. E aí a gente se questiona: por que diabos o Oda colocaria esse tal de tesouro do Captain John se ele não tivesse alguma relevância para a história? Por que esse treco estaria aí? Seria algo completamente injustificado, inútil e sem importância? Isso é totalmente improvável, não é assim que o Oda trabalha. Se esse bracelete teve destaque em Impel Down e fez o Bug reagir da maneira que ele reagiu, é porque vai ter algum papel para desempenhar em algum momento da história. A ideia aqui, né, é que esse mapa leve ao tesouro do Captain John e o tesouro do Captain John seja o último Road Poneglyph. E aqui a gente vai usar uma fórmula muito boa, bem básica, que você já viu antes, tá? Para ressaltar essa ideia. Big Mom, que era dos Rocks, sabe dos Road Poneglyph. Kaido, que era dos Rocks, sabe dos Road Poneglyph. Sabe quem também era dos Piratas Rocks? Pois é, o Captain John, que tem
toda a probabilidade do mundo de também saber sobre os Road Poneglyphs, até, né, por ser um dos grandes nomes dessa tripulação. Mas será que a linha do tempo faz sentido, né? Os Piratas Rocks caíram há 38 anos atrás e o Poneglyph ainda estava na Ilha dos Tritões há 25. A linha do tempo faz todo sentido, mas mais do que isso, agrega valor a essa possibilidade. O fato dos Piratas Rocks terem sido desmantelados há 38 anos não quer dizer que o Captain John tenha parado com a pirataria naquela época. A exemplo disso temos a Big Mom, o Kaido, o Barba Branca e Chique, que continuaram suas vidas piratas sem precisar dos Rocks. Então o Captain John deve ter seguido o mesmo exemplo, criado sua própria tripulação e seguido por aí pelos mares. E isso de fato é confirmado porque o Captain John foi capitão de sua própria tripulação e morreu nas mãos de seus tripulantes. Mano, a não ser que ele seja Rocks the Shebeck, ele teve uma vida ali que ele foi capitão de um bando depois de participar dos Rocks e foi assassinado por seus companheiros. E spoiler, tá? O Captain John não é Rocks the Shebeck. Então sim, ele foi capitão de outra tripulação após fazer parte dos Piratas Rocks e foi assassinado por eles. E aqui entra o ponto-chave para essa teoria. O motivo pelo qual a tripulação de John o matou é o seguinte: Captain John, em seus últimos anos de vida, era reconhecido por ter um dos tesouros mais valiosos do mundo inteiro, mas como ele era mesquinho pra caramba e não queria dividir esse tesouro com sua tripulação, eles decidiram simplesmente matá-lo. E agora, por não ter confiado em ninguém a localização desse tesouro lendário, ele permanece escondido até os dias de hoje. E será que nesse tesouro de valor imensurável pode ter um Road Poneglyph? Será que esse tesouro por si só pode ser um Road Poneglyph? Levando em conta tudo que eu mencionei, faz muito sentido. Em algum momento, dentro dos últimos 25 anos, o Captain John roubou o Road Poneglyph da Ilha dos Tritões, não quis dividir com seus coleguinhas, foi assassinado por eles e em algum momento, há pelo menos ali 23 anos depois de perder para o Kaido, Gekko Moria profanou seu túmulo, né? Profanou o túmulo desse pirata e o transformou em um zumbi ao seu comando. Agora você pode estar se perguntando meio assim, cara, por que esse moleque deu a informação de 23 anos atrás, falou do Gekko Moria, o que tem a ver uma coisa com a outra? É o seguinte, é dito que logo depois de perder para o Kaido e ter sua tripulação completamente dizimada, ou seja, há 23 anos atrás, o Gekko Moria partiu do zero novamente, né? É dito que ele ficou maluco, querendo aumentar seu poder de todas as maneiras para derrubar esse Yonkou, e nas últimas décadas foi montando seu exército de zumbis. Captain John deve ter morrido pouco tempo depois de ter roubado o Road Poneglyph dos Tritões, e sabendo da morte de um pirata Rocks e sua ura por aumentar seu poder, Moria foi lá, pegou seu cadáver, assim como fez com Silver Axe e também Wang Zi, ex-membros dos Piratas Rocks. Então como é que o Gekko Moria conseguiu colocar o Captain John dentro da sua tripulação como um zumbi? Basicamente, né, 23 anos atrás ele teve que recomeçar sua vida pirata do zero, claro, já tinha seus poderes, sua Akuma no Mi, já tinha certo reconhecimento porque tinha uma recompensa de 320 milhões. E aí, né, nesse intervalo de 23 anos, em algum momento o Captain John morreu e muito provavelmente porque ele pegou esse Road Poneglyph, não quis dividir com ninguém, a tripulação dele foi lá, mano, e meteu a faca pelas costas dele. Então a timeline bate bastante e justificaria muito bem porque o tesouro do Captain John é na realidade esse último Road Poneglyph. Inclusive, deixa só eu levantar mais um ponto aqui para concluirmos o vídeo. Sabemos que o corpo de Ryuma foi pego em Ringo e talvez o do Captain John e dos outros Piratas Rocks, antigos companheiros de Kaido, também podem ter sido adquiridos ali. Se essa hipótese se confirmar, indicaria que se o tesouro do Captain John for mesmo o Road Poneglyph da Ilha dos Tritões, talvez essa pedra que a gente vê no flashback do Oden seja na realidade a que hoje está nas mãos do Kaido. Afinal, não sabemos de onde ele a conseguiu, mas através desse raciocínio teremos aí uma explicação. E pasmem, se essa for a escolha do Oda, né, o Road Poneglyph que a gente achava que era o último, aquele que tava lá na Ilha dos Tritões, na realidade vai ser o que tá nas mãos do Kaido, e o mistério do quarto e último Road Poneglyph se torna ainda mais cabuloso e incerto. Mas eu acho que caso siga aí por essa ideia do Captain John, realmente o Oda vai colocar esse Poneglyph sendo o último, que estava escondido num lugar onde ninguém sabia, mas claro, com seu mapa lendário, bracelete incrível, Bug, o deus dos piratas,
descobriu e hoje tem posse desse Poneglyph. E aí, levantada nessas últimas especulações, minhas duas apostas estão aí. Ou o último Road Poneglyph estava nas mãos de Barba Branca, ou nesse momento está nas mãos de Bug. Dois personagens lendários, super importantes e que estendem sua influência por todo o mundo. Eu elaborei essa teoria do último Road Poneglyph tá com o Bug no início de 2017 e desde então as informações que a gente vem recebendo de certa forma, né, contribuem para essa teoria ganhar cada vez mais força. Inclusive tem um vídeo no canal que é realmente de fevereiro de 2017 que a gente traz essa teoria aqui, né? Enfim, decidi incluir ela também aqui no vídeo, né, mais atualizada, até pra mostrar ela mais fundamentada com essa questão dos Rocks, do Capitão John e tudo mais. E a primeira teoria que eu elaborei aqui, né, nesse vídeo sobre tá com o Barba Branca, eu elaborei essa semana mesmo, tava pensando sobre isso, acabei refletindo, falei, cara, faz muito sentido, levantei esses pontos, e aí fui mais a fundo e desenvolvi até chegar nesse momento aqui, bem da maneira que eu expliquei pra você, tá? Então eu quero saber de você, meu querido espectador, meu queridíssimo, qual você acha que é o destino, o paradeiro do último e quarto Road Poneglyph? Acha que tá com o Bug? Deixa nos comentários. Acha que tá com Edward Newgate? Tava com Edward Newgate, tá com Marco, sei lá. Deixa aí nos comentários. Acha que tá com algo completamente diferente? Por exemplo, o governo mundial ou sei lá. Shanks, por exemplo? Dragon, por exemplo? Deixa aí nos comentários e bora debater sobre isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!